Shalom, amados. Shabbat Shalom, Lekulam. Um bom sábado para todos. Já um desejo de um bom final de semana para todos. Eu estou aqui novamente para mais um encontro dos amigos de Sião, um pouco diferenciado na noite de hoje. Hoje eu vou pedir que vocês tenham... nós vamos fazer um pouco diferente a nossa rotina aqui. Normalmente nós começamos com a notícia de Sião, depois nós vamos para as nossas perguntas, oramos pela paz de Jerusalém. Hoje eu quero fazer isso de uma forma contínua, porque eu estou com pouco tempo aqui, viu? Eu estou com algumas responsabilidades, eu estou com pouco tempo. Em todo caso, é claro, vamos começar com uma tefilá, vamos começar com uma oração, evidentemente, e daqui a pouco eu quero compartilhar um tema que a mim parece interessante compartilhar com os irmãos, ok? Então, vamos orar para que o nosso Kabbalat Shabbat, de uma forma um pouco diferente, possa transcorrer tudo bem na noite de hoje. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, é um privilégio, Senhor, poder trabalhar para Ti. É um privilégio poder expor, Senhor Deus, aquilo que tem acontecido com o Teu povo, ao Teu povo, a nação de Israel. É um privilégio que nós temos. Por isso eu quero, Pai, em nome de Jesus, colocar neste momento, nas Tuas mãos, este trabalho, o trabalho dos nossos amigos de Sião e todo o trabalho que é realizado por esse grupo, Senhor, por esses irmãos que estão sempre ligados em oração na defesa de Israel e também, Pai, no crescimento do conhecimento daquilo que é pertinente ao Teu povo. Da mesma forma, Pai, que Colossenses 1:10 nos conclama para que nós possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Senhor, que esta máxima de Colossenses 1:10 possa também, Senhor Deus, inspirar-nos a nós também andarmos de acordo com a Tua palavra, mas crescendo no conhecimento daquilo que Tu tens preparado para o Teu povo. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, orar pela paz em Jerusalém, que haja paz entre o Teu povo, Senhor Deus, e quero Te pedir, Pai, que Tu capacites as forças de defesa de Israel a encontrar aquelas pessoas que estão ali presas em Israel, Senhor Deus, na faixa de Gaza. Quero Te pedir, Pai, capacita as forças de defesa de Israel a encontrar. E eu Te peço, Pai, dá forças a quem está há quase um mês já, Senhor Deus, preso. Dá forças para que resistam e para que sejam resgatados e depois que tenham as suas vidas restauradas. E também, Pai, poupa as forças de defesa de Israel de perdas, Pai. Nós oramos pelas famílias enlutadas que já estão a perder os Teus filhos. Já tem mais de uma dezena de soldados mortos. Senhor, eu Te peço, ameniza as dores dessa família e protege os demais guerreiros que estão ali a lutar pela liberdade do Teu povo. Que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz entre os seus muros, é o pedido que nós Te fazemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós vamos para uma breve notícia de Sião. Essa notícia de Sião vem aqui de Portugal mesmo, né? Vou falar muito rapidamente. É que nós, nesta semana, estivemos reunidos ali no Porto. Teve também um grupo que se reuniu em Lisboa. E nessa reunião que nós tivemos, foi apresentado ali as fotos das crianças, dos bebês que estão sequestrados, também dos adultos, dos idosos que estão sequestrados lá em Gaza. E foi uma grande manifestação mesmo de apoio a Israel e ao seu povo. Aqui no Porto, a cobertura foi muito boa e estiveram presentes a CNN, a SIC, a Correio da Manhã, que é todo um conglomerado aí de empresas, né? E mais a RTP, mais a TVI e o Porto Canal, que é o canal
da equipe de futebol, o Porto Futebol Clube, Futebol Clube do Porto, né? Eles têm um canal de televisão e esse canal fez a cobertura, né? Infelizmente, lá em Lisboa, o canal da TV Benfica não fez a cobertura, né? Quem fez a cobertura aqui foi o Porto, e até porque o Porto ele tem aqui as cores de Israel, azul e branco também, tem uma certa ligação afetiva, né? Com as cores, pelo menos, né? E, obviamente, que a cidade do Porto tem um histórico muito grande da passagem dos judeus por aqui. A maior sinagoga sefardita da Europa fica no Porto, né? Não é na Espanha, que é aqui do lado, que é de onde vieram os judeus sefarditas, mas no Porto, né? Então, esta é uma boa notícia, que a comunidade israelita no Porto, aqui em Portugal, recebeu um apoio dos portugueses. Tudo transcorreu de uma forma muito tranquila e nós somos gratos a Deus por isso, ok? Então nós percebemos que aqui em Israel, aqui no Porto, aqui em Portugal, há amigos de Sião. Há amigos de Sião a defender Israel, a dispostos a dar a cara por Israel, ok? Esta é a notícia boa. A notícia não vem de Sião, mas vem do povo de Sião. Presente esteve nessa manifestação uma senhora que tem parentes que estão sequestrados em Gaza, infelizmente, parentes sequestrados em Gaza, e também esteve presente um jovem que tem um irmão a defender Israel nesse momento. O irmão está no Tzahal, o irmão está no exército, está a defender ali nas Forças de Defesa de Israel, e infelizmente teve vários amigos que morreram naquela festa que aconteceu lá em Israel. Foi um tempo bom e foi bom manifestar apoio a estes judeus. Eu vou especificamente, objetivamente, eu vou entrar logo no tema da nossa conversa aqui, né? Que é a importância dos amigos de Sião apoiarem Israel, né? E eu quero fazer alguns comentários com vocês e depois eu vou lá para o YouTube para ver a participação e, se possível, se tiver alguma pergunta a ser feita, eu possa responder diretamente lá no YouTube, ok? Muito bem, eu quero começar dizendo que eu tenho aqui comigo um livrinho, né? É um livrinho que eu já tenho há algum tempo, é um livrinho pequeno, ele é pequeno, mas é bastante interessante, chama-se, né, Sionismo Cristão, foi escrito pelo Dr. Thomas Ice. O Dr. Thomas Ice, ele é diretor executivo do Centro de Pesquisas Pré-Tribulacionista de Dallas, lá no Texas. E eu queria ler para vocês a introdução desse livro. Queria ler a introdução desse livro. Na introdução, quando ele começa com o questionamento, né, com a interrogação, o que é o sionismo cristão? O Dr. Thomas Ice, na introdução, ele comenta o seguinte: o sionismo é um movimento dos judeus para levar o seu povo para Israel. Esse é o sionismo. Mas o que vem a ser sionismo cristão? Sionismo cristão é um designativo cunhado para se referir aos crentes em Cristo que creem no sionismo. Sionismo é um movimento nacional de libertação do povo judeu, o qual defende a concepção de que os judeus, como qualquer outra nação do mundo, têm direito a uma pátria. Por esta razão, todo crente em Cristo que está convicto do direito que o Estado de Israel tem de possuir a sua própria terra é um cristão sionista. O movimento sionista cristão teve seu início dentro do âmbito protestante durante a era pós-reforma, no começo do século XV.
um número cada vez maior de protestantes, principalmente puritanos, começou a perceber que a Bíblia previa um reagrupamento dos judeus em sua própria terra, na terra de Israel, no fim dos tempos. Esse movimento foi chamado de restauracionismo, antes do surgimento do sionismo moderno que se deu no fim do século XVII. O sionismo cristão é quase que exclusivamente um movimento protestante, com livros inteiros escritos especificamente sobre o assunto desde os primórdios, por volta do ano de 1620. A Declaração de Balfour, expedida pelo governo inglês em 1917, pode ser considerada um fruto do cristianismo sionista. Os cristãos sionistas foram e têm sido atuantes em ajudar para que o Estado de Israel da modernidade fosse fundado e mantido. E ele termina sua introdução dizendo: é provável que o restabelecimento nacional de Israel não tenha ocorrido, não teria ocorrido se o movimento cristão sionista não tivesse atuado e ajudado. Deus continua a ajudar os crentes em Jesus Cristo para abençoar o atual Estado de Israel. Maranata. Olha, eu tenho o hábito de riscar os livros que eu leio. E é claro que esse meu aqui está todo riscado, né? É um livro todo apontado, todo riscado. E exatamente nesse ponto que eu li no último agora, quando ele fala que é provável que o restabelecimento nacional de Israel não teria ocorrido se o movimento cristão sionista não tivesse atuado e ajudado, eu fiz uma anotação no rodapé da página. Que diz o seguinte: aconteceria com ou sem a ajuda dos crentes, mas estes foram privilegiados por crerem que aconteceria, né? O Thomas Ice, ele comenta que é provável que não teria acontecido se não houvesse o apoio dos cristãos sionistas. E eu fiz essa errata por minha conta, né? Aconteceria com ou sem a ajuda dos crentes, mas estes foram privilegiados por terem crido que aconteceria. É mais ou menos, eu vejo aqui mais ou menos como a história de Esther. Em Esther 4,14, o primo dela, o Mardoqueu, ele manda dizer que com ou sem a ajuda dela, Deus iria proporcionar salvação para o seu povo. Só que aprouve a Deus usar Esther. Da mesmíssima forma, com ou sem a ajuda dos crentes sionistas, Deus restauraria o Estado de Israel. Mas aprouve a ele usar aqueles irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque Israel e o seu povo estão a enfrentar neste momento a maior onda de antissemitismo de todo o início desse século XXI. Agora, curiosamente ou não, né? Domingo agora, depois de amanhã, no dia 5 de novembro de 2023, a comunidade israelita alemã vai relembrar os 100 anos de um acontecimento que teve uma importância imensa para o estabelecimento do nazismo, para a origem da Shoah. 100 anos vai fazer no domingo, dia 5 de novembro. No dia 5 de novembro de 1923, em Berlim, aqui na Europa, aqui na Alemanha, perto nosso, relativamente perto de onde eu estou, né, aconteceu um enorme protesto antissemita no bairro judaico Schweinviertel.
eh, a pronúncia, obviamente, que do meu hebraico, não é, do meu alemão, não é nada boa, né? A Alemanha, esse eu vou resumir como no bairro judaico de Berlim. É, a Alemanha estava mergulhada num caos econômico. Os alemães desempregados, eles recebiam uma ajuda do governo, na época a chamada República de Weimar, mas o dinheiro acabou. E no dia 5 de novembro de 1923, quando uma multidão de desempregados que estava na porta de uma dessas agências de distribuição desses valores, quando os agentes comentaram com aquela multidão que ali estava que não havia mais dinheiro, houve ali uma revolta, houve uma grande confusão. E no meio da confusão, surgiu uma mentira, né? Uma fake news lá, surgiu uma mentira. Alguém disse, foram os judeus que pegaram todo o dinheiro. Obviamente que quando disseram foram os judeus que pegaram todo o dinheiro, aquela multidão logo se dirigiu para o bairro judaico ali de Berlim. E foi um pogrom, foi uma perseguição muito grande, com os bens sendo roubados, com as lojas sendo depredadas. Isso foi antes da Noite dos Cristais, viu? Então houve ali toda aquela violência e as pessoas invadiam os quintais dos judeus e roubavam os seus bens. Agora, por que eu estou trazendo essa questão? Não é só por uma coincidência de datas, não é só porque depois de amanhã faz 100 anos que aconteceu isso, não é só por causa disso, é por causa de um contexto todo, Estou dizendo isso por quê? Porque 2 dias depois que aquela violência se espalhou por aquele bairro judaico, 2 dias depois, no dia 7 de novembro de 1923, um jornalista chamado Frederick Voigt, ele era correspondente do jornal britânico Manchester Guardian, ele escreveu um artigo explicando o que tinha acontecido. E a explicação do Frederick Voigt, ela é interessante para nós entendermos o que está acontecendo nos dias de hoje. No artigo que escreveu para o Manchester Guardian, o Frederick Voigt, ele disse que a rebelião contra os judeus não aconteceu de uma hora para outra. Ela foi sendo construída aos poucos. E o grande responsável por essa construção não foram os partidos políticos, não foram os movimentos trabalhistas, os movimentos comunistas que já eram fortes naquela época. Segundo Voigt, a coisa começou, sabe por onde? A coisa começou pela imprensa. A coisa começou pelas páginas dos jornais. O Frederick Voigt, ele disse que os motins foram cuidadosamente planejados pelos nacionalistas alemães a partir daquilo que estava sendo insuflado pela imprensa alemã. E esta mesma imprensa usou depois os desdobramentos dos acontecimentos para colocar a população alemã, que tinha muitos cristãos também, colocar a população alemã cada vez mais contra os judeus. Meus amigos, naquela época não havia redes sociais. As pessoas liam os jornais e passavam a desinformação para frente boca a boca, nos trens, nos ônibus, nos cafés, nas cervejarias, era muito comum as reuniões nas cervejarias, nas igrejas.
essas fakes eram passadas de boca em boca. E foi assim que começou o nazismo. E foi assim que começou aquela perseguição sistemática e organizada contra os judeus. Foi assim que a Europa mergulhou na Segunda Guerra Mundial e foi assim que mais de 6 milhões de judeus acabaram exterminados através da Shoah. E hoje, apenas 100 anos depois, nós estamos vendo a história se repetir. Só que, ao invés de se resumir ali a um bairro, né, de se restringir a um bairro de Berlim, ao invés de se restringir à Alemanha, esta perseguição começa a se espalhar por diversas partes da Europa, aliás, por diversas partes do mundo. E com um potencial destrutivo muito maior do que foi há 100 anos, porque agora não só os jornais alimentam conversas de cafés e cervejarias, como também há este imenso emaranhado de redes sociais que aceita todo tipo de comentário e além dos jornalistas maléficos, né, que vocês sabem, eu tenho acompanhado aí alguns jornalistas que quando nós lemos dá vontade de vomitar. Além disso, ainda tem essas poderosas redes, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. A imprensa, a imprensa que tem predominado aí é uma imprensa completamente parcial, é uma imprensa que demoniza Israel, é uma imprensa que santifica a população de Gaza, uma imprensa que ignora os terroristas e, acima de tudo, é uma imprensa que aliena os leitores. Eu sei que nós aqui, nós que fazemos parte deste grupo, nós estamos numa bolha. Nós que fazemos parte dos Amigos de Sião, seja os Amigos de Sião de São Paulo, do litoral, de Curitiba, onde há Amigos de Sião, e também os Amigos de Israel, lá de Fortaleza, um grupo forte, também os Amigos de Israel, né? Aqui em Portugal tem os Amigos de Sião do Algarve. Eu sei que nós temos uma compreensão clara do que é o antissemitismo. Acontece, meus amigos, que tem crescido cada vez mais, mesmo entre cristãos evangélicos, um perigoso sentimento antisionista, um sentimento, aliás, que pode levar a um afastamento da crença bíblica de que nós devemos orar por Israel, de que nós devemos defender que a capital de Israel é Jerusalém, que nós não devemos torcer aqui, entre aspas, para uma solução de 2 estados, um estado judeu e um estado palestino. Porque aquela terra é a terra de Israel. Eu sei que esses sentimentos todos têm crescido muito. Ou seja, têm crescido mesmo dentro dos meios evangélicos. Uma noção de que os relatos bíblicos não devem ser mais levados em conta, de que as profecias bíblicas não fazem mais tanto sentido. E mesmo entre os evangélicos nós temos ouvido vozes já que dizem, não, é melhor ouvirmos o que dizem os líderes das nações. Dizem que o importante agora é nós deixarmos nos guiar pelos organismos internacionais, pela Convenção de Genebra, pelo Tribunal Penal Internacional, pela União Europeia e é claro, evidentemente, pelas perfeitas e irretocáveis, infalíveis decisões, né, da sacrossanta Organização das Nações Unidas. Eu ouvi dentro de uma igreja um irmão dizer, o problema de Israel é que Israel não segue as orientações da ONU. Como? Como seguir as orientações da ONU, sendo que num ano
de 49 resoluções contra países que estão em tumulto, em guerra, em revoluções no mundo todo. Mais de 50% é destinado apenas a Israel. Como? Mas as pessoas, o ponto de vista delas é algo como que diz, né? Por que nós vamos dar atenção a um texto antiquado, né? A Bíblia é um texto antiquado. Se existe a Carta das Nações. Olha, pode parecer exagero o que eu estou dizendo, mas é mais ou menos neste rumo que a igreja contemporânea está caminhando. E se nós não tomarmos cuidado, as armadilhas do inimigo são tão bem construídas que nós corremos o risco de cairmos nela. E dentre estas armadilhas, há dois movimentos que estão bem avançados. Um é o antisionismo cristão e o outro é o palestinianismo cristão. Dois movimentos que estão a crescer muito: antisionismo cristão e palestinianismo cristão. O antisionismo cristão é um filhote da teologia da substituição. Aquela teologia que defende a ideia de que a igreja cristã substituiu o povo judeu como o povo escolhido de Deus. Ou seja, o movimento em si, o antisionismo cristão, é algo recente. Olha, desculpe, o meu sistema aqui foi abaixo, caiu aqui a energia. Aqui em Portugal hoje nós estamos enfrentando muitos temporais mesmo, uma tal de depressão Domingos está sobre o país e a energia está caindo e eu tive um probleminha aqui, mas vamos voltar aqui, certo? Bem, como eu estava dizendo, o antisionismo cristão é um filhote da teologia da substituição. Aquela teologia que defende a ideia de que a igreja cristã substituiu o povo judeu como o povo escolhido de Deus. Ou seja, o movimento em si, o antisionismo cristão, é algo recente. Mas a motivação não, essa motivação ela remonta os tempos dos pais da igreja, lá nos finais do primeiro século e início do segundo século. Já o palestinianismo cristão, isso já é algo mais recente, é algo que surgiu em meados dos anos 90 do século passado. Aliás, nós podemos até definir como início desse movimento do palestinianismo, nós podemos definir o início desse movimento o ano de 1994, quando um padre chamado Naim Stefan Atek, ele fundou o Centro Ecumênico de Teologia da Libertação em Jerusalém. Este Naim Atek é um padre árabe israelense, ele se autodenomina palestino, né? Ele nasceu numa cidade israelense de maioria árabe, a cidade chama-se Beit Shean, mas ele vive, mas não é Beit Shemesh, viu? Não confundir, Beit Shean, mas ele vive hoje em Jerusalém. Foi este homem que iniciou o discurso cada vez mais aceito de que Jesus era palestino. Em 2004, este Centro Ecumênico de Teologia, ele realizou a 5ª Conferência Ecumênica. O tema daquela conferência foi, entre aspas aqui, desafiando o sionismo cristão. E, embora o tema da conferência tenha sido desafiando o sionismo, o que, na verdade, eles fizeram foi um confronto.
e não um desafio. O mais correto seria denominar aquela conferência de confrontando o sionismo. Agora veja que coisa aqui interessante. Vocês têm ideia, vocês sabem qual foi o ponto alto daquela conferência? O ponto alto foi a conclusão, foi o encerramento da conferência. No encerramento da conferência, aqueles participantes ali, eles foram até uma cidade maior ali, o que é chamado de Cisjordânia, né? Na verdade, ali a Samaria ocupada, né? Eles foram até uma cidade chamada Ramalá e eles foram lá para, digamos, beijar a mão de um líder palestino, né? E quando eu digo aqui beijar a mão, é metafórico, porque na verdade o que eles foram lá dizer o seguinte: olha, nós somos cristãos, nós somos palestinos, nós acreditamos que Jesus era palestino e acabamos de fechar aqui um acordo entre nós, onde nós nos comprometemos a combater o sionismo cristão. Isso foi uma conferência que aconteceu e o fechamento se deu desta forma. Agora vocês sabem como era o nome do árabe, dono daquela mansão? Olha, se eu não sei falar alemão, muito menos árabe, viu? Por isso eu posso gaguejar aqui na hora de ler o nome desse árabe. O nome desse árabe era Muhammad Yassir Abdal Rahman Abd al-Halfi Arafat al-Qawa al-Hussein. Como é um nome muito complicado, né, para ele se apresentar, imagina ele se apresentando para a imprensa internacional, como era um nome muito complicado, ele assumiu um apelido mais fácil de dizer, né? O nome, ele passou a ser conhecido como Yasser Arafat. Yasser Arafat, um terrorista, um dos mais diabólicos inimigos que Israel já teve. Foi a este homem que este grupo de sionismo palestino, foi a esse homem que esse grupo foi dizer que a partir daquele momento eles estavam fazendo um movimento para confrontar o sionismo cristão. O Arafat morreu, este padre Naim Atek, ainda não, né? Ele está lá em Jerusalém, ele tem entre 85 e 86 anos hoje. E ele continua a defender que Jesus era palestino. Ele continua a combater o sionismo cristão. Ele continua a dirigir o Centro Ecumênico de Libertação, da Teologia de Libertação. Ele está lá, firme, forte, né? Ou então frouxo e fraco, sei lá, ele está lá. Acontece que há uma ironia na história desse homem. Ele criou um movimento que pretende eliminar o judaísmo de Jesus, que pretende palestinizar a figura de Jesus, e curiosamente, ele nasceu numa cidade que já teve uma tentativa, que já fez uma tentativa semelhante. Foi na cidade que ele nasceu, foi em Beit Shean, que os verdadeiros palestinos, os filisteus, aqueles que já não existem mais, foi nesta cidade que os filisteus expuseram o corpo de Saul e de 3 dos seus filhos logo após a Batalha de Gilboa. Aquele episódio que está registrado lá no capítulo 31 de 1 Samuel. Ou seja, os filisteus morreram, desapareceram da face da terra, Arafat morreu, esse padre vai morrer, mas o povo de Israel permanece e permanecerá vivo. E permanecerá até se encontrar com o seu Messias.
E aí, só aí, os judeus vão compreender que o Messias deles é o mesmo Messias pregado pelos sionistas cristãos. Como o mundo todo não terá mais nenhuma dúvida de que o Messias de Israel, o Salvador da humanidade, quando se fez homem judeu e não palestino. Isto é ponto pacífico, isso vai acontecer. E não existe, olha, não existe movimento nenhum, não existe governo nenhum, não existe organização nenhuma que vá barrar esse acontecimento. Com ou sem o apoio dos cristãos sionistas, o Messias de Israel vai voltar. O Messias de Israel vai resgatar o seu povo, o Messias de Israel vai sentar-se num trono e vai governar de lá o mundo todo, e esse trono vai estar em Jerusalém, na capital eterna da nação de Israel. Com ou sem o apoio dos cristãos sionistas, isto vai acontecer. A questão que nós colocamos agora é: você, quando isso acontecer, você quer ser contado entre aqueles que terão defendido o povo de Israel ou entre aqueles que terão se escondido com medo das pressões? Junto a quem você vai estar? Você prefere ser contado? E eu volto a relembrar as palavras de Mardoqueu, a rainha Esther, lá em Esther 4,14. Ele diz: se te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Amigos, a forma como Mardoqueu fecha este versículo confrontando a prima serve também para você. Será que Deus não te chamou neste período para ser um amigo de Sião, para que você possa ser usado na defesa de Israel da mesma forma que Esther foi usada? Fica aqui esta reflexão. Eu sei que defender Israel não é tarefa fácil. Esta semana mesmo eu fui severamente agredido, verbalmente, felizmente, verbalmente, severamente agredido, por um senhor que eu conheci jovem aí em São Paulo e que se apresenta como amigo meu virtual. Eu fui severamente agredido por ele nas redes sociais, com palavras grosseiras, com ameaças mesmo. Defender Israel não é uma tarefa fácil, mas é necessário. É necessário. Não que Deus precise da nossa defesa para que os planos dele sejam concretizados de forma alguma. Com o meu apoio ou sem o meu apoio, os judeus vão prevalecer. Com o seu apoio ou sem o seu apoio, os judeus vão prevalecer. Com o nosso apoio ou sem o nosso apoio, Israel vai prevalecer. Mas olha, realmente vocês não fazem ideia, e é aqui o ponto que eu quero chegar. Vocês não fazem ideia de como é bom, sabe? Quando nós estamos numa peleja e nós olhamos para o lado e nós vemos que não estamos sós. É muito bom, faz-nos bem isso. E é nesse momento difícil que Israel e os judeus precisam do nosso apoio. Como eu disse, esta semana eu fui até o Porto, onde a comunidade israelita fez uma manifestação a favor de Israel. Claro que havia uma certa tensão no ar. Estavam lá as emissoras de televisão, estavam lá os policiais, os agentes israelenses disfarçados ali no meio do povo. Mas estávamos lá, todos nós, apoiando Israel. No final, um jovem israelense mandou uma mensagem para vocês. Uma mensagem
especificamente para vocês. Uma mensagem exclusiva para os amigos de Sião. É uma mensagem de agradecimento ao vosso apoio, uma mensagem de agradecimento aos amigos de Sião. Esse jovem tem 30 anos, ele mora e trabalha em Portugal há 6 anos, ele tem um irmão nas Forças de Defesa de Israel, um irmão que está na guerra, e ele, infelizmente, ele perdeu diversos amigos naquele festival que estava acontecendo no deserto. Ele tem uma palavra de agradecimento a todos vocês que são amigos de Sião, que são amigos de Israel. Eu vou lá para o YouTube para responder as suas perguntas, enquanto deixo com vocês as palavras finais. Quem vai fechar o nosso Kabbalat Shabbat de hoje vai ser esse jovem. Ele chama-se Ofir Yaflach, e eu vou deixar com vocês a palavra final dele, ok? Elohim Valachud Ha, Shabbat Shalom Ve Am Israel Hai. Que Deus vos abençoe, um bom final de semana e o povo de Israel vive. E com vocês, o agradecimento final de Ofir Yaflach. Olá a todos, amigos do Sião. Quero dizer obrigado ao Thomas Gilmer e aqui ao Roberto, que pediu apontou a vossa atividade e os vossos Kabbalat Shabbat. Acho que é muito importante. Os Goim dão a defesa para o povo judeu no mundo todo, nomeadamente nesta fase que estamos a passar, os israelitas e os judeus no mundo todo. Estamos aqui no Porto a dar ajuda na explicação na Europa e quero agradecer a vossa atividade e a vossa defesa sobre o nosso povo. Obrigado.